A professora Áurea Regina Teles Pupulin, do Departamento de Ciência Básica da Saúde, realiza pesquisas com medicamentos homeopáticos em pacientes com câncer, AIDS e diabetes. A pesquisadora teve seu primeiro contato com a homeopatia no doutorado. Ela estudou por 4 anos os efeitos deste método terapêutico em animais. E ao final, então, eu vi um efeito sobre o sistema imunológico. Esse medicamento estimulava a resposta imunológica de uma maneira até diferente, tentando refazer esse indivíduo reagir, que no caso era o nosso animal. E medir todos os parâmetros imunológicos, clínicos, laboratoriais, tudo, né? Fiz toda a parte patológica do animal para ver o que acontecia em cada órgão, no fígado, no baço, no intestino, no músculo. E assim a gente chegou a uma conclusão de que sim, existia um efeito, com certeza, que esse efeito provavelmente era um efeito a nível de resposta imunológica e que, inclusive, a gente precisava estudar mais. A partir disso, até outras pessoas começaram a estudar, alunos de pós-graduação, e continuar a minha pesquisa inicial. E eu, então, também, por causa disso, estudei muito mais a homeopatia, fui fazer especialização, fui estudar muito, porque precisa estudar muito para entender, né? É bastante diferente do convencional. E, nisso, eu fui vendo que existiam outras possibilidades de medicamentos também. E hoje eu tenho um projeto que eu faço com pacientes com diabetes, pacientes com AIDS e diabetes, porque é uma das doenças que eles têm, e tenho um grupo de pacientes também sem AIDS. E tenho visto efeitos interessantes já. Mas é novo, eu vou ter que esperar um tempo, ver como é que vai caminhar esse medicamento. E um outro que eu estou começando também é para o fígado, um medicamento que melhora a resposta do fígado, pacientes que têm hepatite, principalmente os pacientes HIV, a gente está observando uma melhora. Também é um projeto novo que eu estou fazendo com os medicamentos homeopáticos. O método foi criado pelo médico alemão Samuel Hahnemann no século XVIII. A professora conta como são produzidos os medicamentos homeopáticos, que pouco foi alterado desde a sua criação. E a homeopatia se baseia nisso, num método onde eu pego uma planta, um animal, um mineral, e tenho ele de uma forma ultra diluída, e que então trata aquilo que seria a origem da doença. E a gente vê hoje pelas pesquisas, né, não só nossas, como de algumas pessoas, na USP existe também pesquisa ali, o medicamento homeopático ele estimula a resposta imunológica e ele também estimula a apoptose. A apoptose é a morte programada das células. As células, quando elas veem que estão mal, elas se matam para não intoxicar, digamos, né, o indivíduo. Então, elas se matam. E a homeopatia ela faz isso. Ela induz as células que estão mal, que já estão doentes, que já estão com algum problema, à apoptose. Então, ela limpa. Uma desintoxicação, digamos. Desintoxicação, exatamente. É uma desintoxicação que ela estimula no indivíduo. Para a gente finalizar, a homeopatia seria esse remédio ultra diluído e você acredita que o Brasil ainda tem muito a evoluir nesse quesito e que o brasileiro tem um pouco de preconceito em relação ao maringaense, paranaense? Acredito que sim, né? Em termos até do mundo, né? A gente tem um preconceito porque a homeopatia ela cresceu por um tempo e depois começou o questionamento. Eu tenho alguma coisa ultra diluída e eu não consigo medir o quanto eu tenho naquele vidrinho. Então, eles passaram a desconsiderar isso, porque a quantidade é muito pequena. E realmente nós não temos hoje como medir, mas eu acho que ainda teremos. A física vai fazer isso. Os métodos físicos vão medir o que eu tenho dentro daquele vidrinho, como a física já mediu muitas coisas que estão, né, o elétron e chegou mais para frente e viu muita coisa que a gente ainda não sabia. Então, eu acho que isso vai acontecer. No momento, a gente não está preocupado em provar isso. A minha preocupação é mostrar o efeito e dizer assim, existe efeito, como eu fiz nesse medicamento do meu doutorado. Existe efeito. Então, eu posso dizer assim, esse medicamento pode ser usado, porque ele tem um efeito. Se ele vai curar, vai depender do problema, do caso que eu estou abordando. Né? Por exemplo, num vírus, esse medicamento não vai matar o vírus, mas vai melhorar a resposta imunológica e eu associando um antiviral
como o do HIV, o antirretroviral, com esse medicamento, eu vou ter uma melhora desse paciente, que é o que eu já observo que acontece.